Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais importantes que existem, a Jornada de Abraão. É uma história sobre o que significa deixar tudo para trás, confiar naquilo que não se pode ver e como isso deu início a um plano grandioso que ecoa até os nossos dias. Sabe, quando a gente estuda sobre Deus, como vimos na revista A Santíssima Trindade, é comum pensarmos na sua natureza em conceitos mais abstratos. Mas a grande questão é, como essa divindade toda age na história humana, na prática? Bom, a resposta não começa com uma teoria complicada. Começa com uma pessoa, com um chamado, que tornou todo o plano de Deus algo concreto, pessoal e real. E olha, o chamado de Abraão não foi um evento qualquer, um ponto fora da curva. Ele é, na verdade, o primeiro capítulo de um imenso legado de fé. É o que a gente vê em histórias como as da revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno. A jornada dele cria um modelo, um tipo de mapa que vai se repetir muitas e muitas vezes ao longo da história. Vamos dar uma olhada nesse padrão? Basicamente, este é o roteiro. Tudo começa com uma convocação, um chamado. Depois, essa fé amadurece na paciência, na espera. Aí, claro, ela é testada nas dificuldades, nas crises. A confirmação vem pela atitude, pela obediência. E, no fim, tudo isso se transforma em uma herança. A história de Abraão, que a gente vai ver em detalhes com base na lição 1, é a personificação exata desse processo todo. E o começo de tudo isso é um chamado, assim, radical. Não foi um convitezinho para uma pequena mudança de rota. Foi uma ordem para romper totalmente com tudo o que ele conhecia. Pensem bem na profundidade dessa ordem. Não é só a saia da sua terra, que já seria um desafio geográfico e tanto. É também para deixar parentela todo o seu círculo social. E a casa do pai, que era o centro de tudo, identidade, segurança, herança, foi uma renúncia em 3 níveis. Uma partida para um futuro que era uma completa folha em branco. Agora, o mais interessante é que essa definição clássica de fé, lá de Hebreus, foi escrita séculos e séculos depois. Mas a vida de Abrão é a ilustração perfeita dela. Ele não tinha essa frase para ler, mas ele viveu exatamente isso. Ele agiu com base na certeza de uma promessa que ele ainda não conseguia ver. Essa comparação aqui ajuda a gente a ter uma ideia da dimensão da confiança de Abrão. Hoje em dia a gente planeja uma viagem com GPS, né? Cada curva, cada parada, tudo calculado. A jornada de Abrão não tinha mapa, não tinha um endereço final visível no horizonte. O único guia era a voz de Deus. Isso nos faz pensar, onde é que a gente realmente coloca a nossa confiança hoje? Uma fé desse tamanho não consegue ficar parada. Essa convicção toda de Abrão tinha que virar movimento, tinha que se transformar em ação. E foi exatamente o que aconteceu. Então vamos lá. O ponto central é que Abrão foi, aos 75 anos. Uma idade em que a maioria das pessoas está pensando em se aposentar, em sossegar, ele se colocou em movimento. Mas olha que interessante, a obediência dele não foi 100% perfeita. Ele levou o sobrinho Ló, sendo que a ordem era deixar a parentela. Um pequeno descuido humano que, como a lição 1 destaca, ia trazer problemas mais para frente. E a jornada ainda teve uma longa parada em Harã, o que nos mostra que, muitas vezes, o nosso caráter precisa ser moldado durante o caminho, sabe? Antes mesmo de a gente chegar no destino. Essa imagem aqui captura bem a essência da coisa, não é? Um horizonte enorme, um futuro totalmente incerto, e a única segurança era a confiança de que a mesma voz que o chamou também o guiaria através daquela imensidão toda. Isso é fé na sua forma mais pura e, ao mesmo tempo, mais desafiadora. Só que atender ao chamado é só o começo da história. A verdadeira prova da fé não está na hora de sair, mas sim na capacidade de continuar firme, de perseverar no meio das dificuldades que, com certeza, vão aparecer. E que baque! Pensem só. Abrão chega na terra que Deus prometeu a ele e o que ele encontra? Não era um banquete de boas-vindas, não. Era fome, uma seca terrível. A primeira grande prova não foi um inimigo, um exército, foi uma crise de sobrevivência que colocou em xeque a promessa que ele tinha acabado de receber. Forçado pela fome a ir por Egito, Abrão encara outra prova, o medo. O medo de morrer faz com que ele diga que Sarai é sua irmã. Uma meia-verdade bem perigosa. E aqui a gente vê a nossa fragilidade humana, né? A fé dele foi testada pelo medo, mas a fidelidade de Deus não falhou. Foi a intervenção divina que protegeu a todos, mostrando que aquela aliança não dependia da perfeição de Abrão, mas sim da graça de Deus. Quando a gente analisa essa primeira parte da jornada de Abrão, alguns princípios ficam muito claros. Eles são a base de um legado que dura até hoje.
A verdade prática da lição 1 resume tudo isso de forma perfeita. A jornada da fé exige uma obediência que não fica questionando, uma fé que não depende do que está acontecendo ao redor e uma perseverança que nos faz continuar, mesmo quando o caminho fica bem difícil. São esses os pilares que sustentaram o Abrão. E talvez essa seja a lição mais valiosa de todas. Ter fé não é ter um escudo mágico contra problemas. Pelo contrário, fé é a força que vem de dentro, é a convicção profunda que nos dá capacidade de atravessar a fome, o medo, a incerteza, confiando que aquele que nos chamou é fiel para nos levar até o fim da jornada. Então, a jornada começa com um chamado, mas ela precisa de combustível para continuar. O que será que manteve Abraão firme em cada crise? Foram as promessas. E na nossa próxima análise, com base na lição 2, nós vamos mergulhar exatamente nisso. Como a fé de Abraão se fortaleceu por se agarrar não apenas no chamado inicial, mas nas promessas que Deus fez a ele. A gente se vê lá.